Queridos, mais uma vez, sempre muito bem-vindos para uma aula especial, uma resolução de prova em específico, prova recente, prova da qual eu selecionei as questões que a banca, atenção aqui, isso é importante, porque eu vou trabalhar, importante aqui. Eu vou corrigir as questões que a banca denominou em prova conhecimentos específicos. Isso chamou a atenção de vários de vocês, porque aparecem questões na prova, no campo de conhecimentos específicos, na seção de conhecimentos específicos, questões de legislação. E no primeiro momento a gente estranhou o que a banca está fazendo. Será que ela se confundiu? E aí, qual é o exercício que eu refiz? Sempre. Voltemos ao edital. Vamos ver o que a banca se comprometeu com o candidato, para a gente poder saber se ela cumpriu ou não aquilo que ela se comprometeu. Isso é sempre muito importante, né? E a mim traz a clareza de que a gente precisa fazer isso mais vezes. Ir ao edital e voltar ao edital, inclusive antes de prova. Sempre. Contexto de revisão de véspera, vamos voltar ao edital, sabe? Porque eu vou mostrar para vocês que essa banca Nosso Rumo cumpriu o edital. Né? Ela cumpre o edital. O inusitado da prova já estava no edital. Então, se a gente achou problema na prova, a gente tinha que ter contestado quem? O edital. Lembra? A gente não tem falado para vocês que parte da aprovação de vocês é o edital? Que vocês não podem ser descuidados com o edital de concurso? Não estamos falando isso várias vezes? E eu vou mostrar para vocês como foi verdade nessa prova da Nosso Rumo em Indaiatuba. Vem comigo para eu pontuar para vocês esses aspectos. Então, o que eu fiz? Eu voltei para o edital. Olhei a prova, né, tentei pensar, fiz a prova, lhes confesso, erro uma questão, fiz 90% só de prova, tinha ali um nível de dificuldade grande, estou falando das 10 questões de conhecimento específico. Aí volto para o edital, fiz a conferência, fiz a correção, algumas coisas me chamaram a atenção na prova. Eu digo, preciso voltar no edital. Quando eu volto para o edital, eu digo, o que a Nosso Rumo se comprometeu no edital de Indaiatuba? Cada uma vai fazer isso no seu edital de novo. Ela se comprometeu com 10 questões de língua portuguesa, ela fechou certinho. Ela se comprometeu com 7 de matemática, ela cumpriu. Ela se comprometeu com 8, numa sessão que ela chamaria de legislação educacional, ela cumpriu. E ela se comprometeu com 10 questões de conhecimentos específicos, ela também cumpre. Ela se comprometeu com 35 questões na prova e ela cumpre exatamente o que ela prometeu, tudo bem? Aqui eu selecionei as 10 de conhecimentos específicos. E aí eu fui olhar para o que ela se comprometeu em cobrar em cada área. Evidente que na praia que eu nado, né, amadas? Que é legislação e conhecimentos pedagógicos. Quando eu fui para a legislação, ela se comprometeu com Constituição, com LDB, com ECA, com LBI, com alguns decretos de inclusão, com o Plano Nacional de Educação. Basicamente, tá? E com as DCNs de maneira geral. Tudo bem? Ela se compromete, então, com os clássicos que a gente estuda até no VIP e no Trilha. Constituição, LDB, LBI, PNE, não é o clássico que a gente estuda em legislação aqui? Ela se comprometeu com isso em legislação. Até aí, tudo bem. Só que não eram as 10 específicos. Então, vou fazer uma pergunta capciosa para vocês agora. ECA deveria cair onde, segundo a banca, o edital? Em legislação. Tudo bem? Constituição, em legislação. LDB, em legislação. LBI, em legislação. Certo? Não, errado. Porque você continua no edital. E aí, quando você vai para o edital, ela se comprometeu, ela repetiu a legislação em conhecimentos específicos. Quando a gente tinha que ter gritado? Lá quando o edital saiu, impugnar. Está repetido. Conhecimentos específicos, está repetindo legislação. Aí, o que ela faz? Ela repete Constituição, inclui outros documentos, inclui primeiros socorros, mas olha aqui, ela repete... Ela repete aquilo que a legislação já tinha trazido. Ela repete ECA, ela repete, tudo aqui é cópia do que ela pôs em legislação. Constituição, decreto, LBI, ECA. E aí, quando ela faz isso, sabe o que ela te diz? Eu posso cobrar em conhecimentos específicos também a legislação. Ela estava se repetindo, gente, no edital. Então, ela passa a ter a licença de tanto colocar a questão de ECA, por exemplo, tanto lá em legislação quanto em específicos, não é isso? Ela passa a estar licenciada aqui em colocar perguntas sobre LBI, tanto em ECA quanto em conhecimento específico. Ela passa a colocar perguntas sobre os decretos, o decreto que dispõe sobre educação especial, tanto lá na legislação quanto nos conhecimentos específicos. E foi o que ela fez. E aí, o que ela não fez? Ela não traz nenhuma pergunta das referências bibliográficas que ela trouxe. Nenhuma obra, nenhum autor ela traz. Né? Os únicos documentos que ela traz são PCN,
RCN, que estão previstos lá nos conhecimentos de legislação, especificamente aqui nos específicos. Então, gente, a banca cumpre o edital, de alguma forma, tá? O que ela fez? Ela repetiu 2 vezes os mesmos conteúdos. Daí ia dizer, todo mundo que vai fazer banca, volta para o edital, ver o que ela está cobrando. Tá? Então, aqui, quando ela traz... Aí, o que foi o estranhamento das pessoas, gente? Olharam para a prova de Indaiatuba e viram que caiu nos conhecimentos específicos, na legislação também. Você diz, mas ela colocou conhecimentos de legislação nos específicos? Sim, ela já tinha dito isso que ela faria no próprio edital. Olha no edital. Conhecimentos específicos, ela repete, ela reproduz aquilo que ela havia se comprometido em legislação. Que era, quem se lembra? ECA, LBI, Constituição, LDB. Então, foi um vício. O examinador pegou, fez as mesmas perguntas, não quis ler os autores, na minha concepção era isso, era muito autor, vai dar muito trabalho. Já tenho pergunta de legislação pronta. O examinador, respaldado pelo edital, fez um atalho e simplesmente não observam todas as referências. Pasmem, não caiu uma obra. Gente, na minha leitura, é um descuido da banca, uma imperícia, mas percebam que ela está fundamentada. Tecnicamente é ruim, é frágil, é mal feito, mas não está ilegal, porque o edital trazia. Ela não usa nenhuma referência, ela não pôs uma única questão de referência. Então, quando eu dizia para vocês que a banca Nosso Rumo é uma banca que inspira atenção, porque tecnicamente, na minha leitura, tem fragilidade, vocês confirmam isso, né? Quando eu digo para vocês, ela simplesmente não traz nenhuma referência bibliográfica, ela repete. Então, as mesmas questões que ela trouxe em legislação educacional, ela traz em conhecimentos específicos, o mesmo tipo de questão. Então, foi basicamente uma prova de legislação educacional. Foi uma prova quase que exclusivamente de legislação educacional e documentos oficiais. Por quê? Porque na hora de trazer autores e temas, ela simplesmente não trouxe nenhuma pergunta, porque ela traz em legislação e traz em conhecimentos específicos também a legislação que ela disse que ela colocou lá. É ruim, evidente, porque ela não acabou. E ela não acabou aferindo e mapeando os melhores conhecimentos dos candidatos. Ficou frágil a prova. Mas dá para dizer que ela descumpriu o edital? Não dá. Quando a gente tinha que ter observado, mas nem nos nossos sonhos mais loucos a gente imaginou que ela faria isso, né? Então o edital apareceu assim, imagina que na hora de elaborar a prova, ela vai trazer perguntas de legislação tanto para a legislação quanto para os específicos. É isso, Gil. A gente tem eita atrás de eita, né? As bancas sempre nos surpreendendo negativamente. A gente mal se recupera de uma banca de formulação ruim, vem outra se equivocando. Então, eu poderia falar para vocês o seguinte: 2 perguntas que vocês poderiam me fazer. Luciana, ao trazer questões de legislação nos conhecimentos específicos, ela descumpriu o edital? Não, ela não descumpriu o edital. Ela foi boa? Não, ela não foi boa. Tudo bem? Porque ela acaba fazendo uma prova onde ela se centrou só em um tipo de domínio. Ela só exigiu de vocês conhecimento de legislação educacional. E de publicação oficial, PCN, RCN, publicações esta, inclusive, gente, que já foram revogadas pela base. Publicações que foram atualizadas por documento posterior. Discutível, inclusive, do ponto de vista da atualização. Mas que estavam anunciados no edital. Depois, e aí, exato. Tati, você percebe isso? A Tati disse assim, em Porto também caiu bastante legislação. Há certa predileção da Nosso Rumo, me parece que os examinadores optam por usar mais legislação. Na minha leitura, eles conseguem legislação como publicação, porque tem na internet. As obras eles teriam de comprar e ler, né? Eu, de verdade, gente, eu não queria fazer esse tipo de crítica, mas eu tenho para mim que as bancas buscam sempre caminhos mais simples e mais fáceis por conta dos limites dos examinadores. Eu tenho considerado, inclusive, questionar junto às bancas qual é a qualificação dos seus examinadores. Eles não precisam identificar a pessoa, mas digam em que eles são formados, né? Que cursos eles possuem, que titulações eles possuem, porque a forma como eles constroem as provas e as questões, ela é reveladora, talvez, de um conhecimento bastante frágil, né? Esse examinador, por exemplo, que diante de conhecimentos específicos foi lá e reproduziu só a legislação, ignorando todas as referências bibliográficas que o edital havia trazido, né? Ele me diz muito mais de um limite do que de um estilo. Não é isso? Me diz muito mais de um estilo. E aí, para vocês, é um dado. Posso dizer, quem foi mal nessa prova que teve dificuldade, você tem fragilidade em legislação.
É dado. Se a prova era basicamente legislação, o seu domínio precisa ser aprofundado, principalmente em legislação, entende? É essa aqui também um dado, certo? Deixa eu ver que vocês estão empolvorosas, vocês estão no chat comendo soco de brigando. Vamos lá. Foi bom revistar a legislação, isso mesmo, porque daí você viu, né? Exato, não, você precisa rever mesmo, é isso que é que ele disse, ó, estou precisando rever a legislação, até porque fica atrás, né? Eu falo isso para os meninos, a gente estuda a legislação um tempo, depois vai avançando nos outros estudos e não volta, né? Tem muita banca ruim, gente, né? E eu não estou dizendo aqui que o nosso rumo é ruim, mas eu estou dizendo que, em específico, nessa prova, ela comete esses equívocos. E aí a gente não pode, evidente, deixar de fazer esse tipo de análise, tudo bem? Isso. Eu acho que pode vir, Mai, Porto, né? Que a dissertação possa vir. A gente não sabe como a nosso rumo se comporta com dissertativa, com discursiva, porque ela não trouxe em Indaiatuba. A primeira vez que ela vai trazer discursiva é em Porto. Então, a gente não sabe como ela se comporta com a discursiva, tá? E Nazaré foi em DEPAC, isso mesmo. E eu vou conferir Nazaré. Eu só preciso que a Bel, a Lê, quem fez Nazaré, me mande a prova para eu fazer a correção com vocês. Eu não fiz, a minha estagiária fez. Tá. Tinha algumas questões que eu fiquei em dúvida, eu achei naquele que concurso, sabe aquela de questões? Eles tiraram de lá? Direitinho a questão. Achei 3 questões lá. A gente usa essa base, então se nos consola, tá, gente? Então vocês conhecem todas elas. Se foram extraídas de lá, vocês conhecem, porque uma das bases que eu uso como banco de questões é o que é concurso. Ocorre que hoje a gente tem um banco de questões, eu, Murilo e Ítalo, a gente tem um banco de questões mais amplo do que concursos, porque concursos demora. E os nossos alunos nos mandam todas as provas que eles fazem. Então hoje o nosso banco, a gente acaba usando mais o nosso banco do que o banco de concursos, tá? Porque ele é bem mais atualizado, assim. Eu tenho, por exemplo, a prova de Indaiatuba vai demorar muito para chegar no que concursos. E aqui a gente já está corrigindo, já tem ela, porque vocês fazem e nos trazem. Mas se tirou de lá, nós usamos também de lá. A gente usa tudo que tem lá e depois a gente pega do nosso acervo, que é mais atualizado, tá? Mas se usou de lá, Bel, fica tranquilo, porque eu acho que vocês conhecem todas de lá. Porque eu uso praticamente tudo que tem lá, tá? Então, queridos, vamos lá? E aí, tudo bem, esclarecida essa questão estranha. Então, vocês vão perceber agora, quando a gente percorrer as questões, vocês vão perceber, então, quanto de legislação está dentro dos conhecimentos específicos. A predominância é quase que absoluta de perguntas de legislação educacional, ou de publicações oficiais, de publicações do Ministério da Educação. Vamos à primeira. Eu falo, vocês respondem, na sequência eu vou para a resolução, pode ser? Então, vamos lá. 1. Conforme o manual de orientação pedagógica do MEC. Então, tem uma publicação oficial, que a gente põe no bojo das legislações, é uma publicação do MEC, chamado Brinquedos e Brincadeiras de Creches. Tais relações possibilitam quais a gente não sabe. Ó, olha a referência. Tais relações. Aí eu faço imaginar que ele tirou uma parte que estava mencionando as relações, porque Brinquedos e Brincadeiras em Creche é o título. Tais relações, eu quero acreditar que são relações lúdicas, tudo bem? Tais relações possibilitam um vínculo que favorece um clima de respeito mútuo, confiabilidade, gerando espaços para o trabalho coletivo e a identificação da cultura popular da criança, de sua família e de suas brincadeiras e brinquedos preferidos. Trata-se das interações entre então, não vou dar spoiler, tá? Alternativa A, crianças e ambiente. B, as crianças, as instituições, as famílias. C, as crianças e os brinquedos. D, as crianças entre si, ou E, as crianças e as professoras, ou seja, os adultos. Vejam que aqui nós estamos diante de uma questão de nível mediano para difícil, por quê? Nenhuma alternativa é absurda. A gente só precisa lidar com a ideia de que algumas alternativas nós temos parciais e não completas. Fiquei entre todas, eu volto para o enunciado. O que ele está me perguntando? Eu vou lá no enunciado e destaco. É uma questão difícil, tudo bem? Por que é difícil? Porque você não consegue eliminar, você tinha que conhecer o documento, ele transcreveu o texto do documento. A prova inteira é assim, gente, ele copia um trecho da lei, ele copia um trecho do documento e pede ou para você conter, aqui ó, é cópia do documento inteirinho. E aí, interações entre a continuidade ele tirou e foi pondo nas alternativas. Que interações são essas? Aí voltam lá em cima, ó. Espaços do trabalho coletivo, identificando a cultura da criança, da família e das brincadeiras. Então, tem que ser algo mais completo, tudo bem? Em que espaço? Em que contexto? Pergunta de nível difícil. Arriscaria dizer que muitos erraram essa pergunta de número 1, que na prova era 9, tá? A primeira pergunta dos conhecimentos específicos, na prova B era 9.
Primeira pergunta dos conhecimentos específicos. Difícil, não é? Isso. A tendência era que todo mundo fosse de A, não era? Grande parte de vocês foram de A, é isso? É. Vamos lá, vamos olhar para a resposta e a gente vai conversar detalhadamente sobre ela. Queridos, a alternativa correta é B, tá? Primeiro, aí eu dei destaque na questão o que ajudaria vocês a chegarem em B. Observem aqui. Então, ele está falando dos vínculos, para além da interação com os objetos e com o ambiente. Os vínculos têm que envolver pessoas, né? Então, as interações entre as crianças, mas que não se tem só entre elas. Depois ele continua. Isso. Falando, né, da confiança, da afetividade, os espaços coletivos e colaborativos, identificação da cultura da criança, da cultura familiar e dos brinquedos e brincadeiras preferidos dessas crianças, advindos dessa cultura, inclusive, tá? Nesse caso, gente, fica claro que as crianças, as instituições implicaria a relação entre criança-criança e criança-adulto. Então, as relações institucionais são as relações que se processam no espaço da escola. E quando essas brincadeiras são influenciadas pelos elementos familiares, as famílias também entrariam. Dificílimo. De um nível de detalhamento, diga, Estevam. Oi, Lu, boa noite a todos. Fazendo aqui junto com vocês. No primeiro momento eu pensei na B, mas essa instituições, assim, não sei, não ficou, foi uma palavra que me deixou na dúvida. Aí eu também fiquei na A. Você sabe que eu fiquei duas, e essa foi uma das que eu quase errei, eu fiquei também. Fui e voltei. Depois, as instituições, nesse caso, são as instituições, não entre instituições de ensino, mas as instituições escolares e familiares. Então, por exemplo, quando a cultura da criança na família se encontra com a cultura da criança na escola, essas duas instituições interagem entre si. Foi aí que eu consegui perceber e aceitar como sendo a B a viável. E por que eu eliminei as outras? Porque elas eram parciais. Então, assim, só crianças e ambiente, as interações não se tinham culturais, né? Por ambiente faltava o elemento familiar, seja da escola. A cultura escolar e a cultura familiar, foi o que me pegou, por isso eu não quis ir de A. As crianças e o brinquedo desaparecem, então, também os elementos dos espaços culturais marcados, dos ambientes, né? As crianças entre si, menos ainda, porque daí você tira todos os elementos, seja do brinquedo e afim. As crianças e os adultos também, né? Acaba parcial, foi pela parcialidade. E eu sempre digo assim, escolha mais completa, vocês lembram? Foi intuitiva. E eu, evidente, não tinha o documento de memória, acredito que nenhum de nós o tinha, né? E aí, por completude, as crianças, e aí eu tomei, as instituições, foi exatamente a expressão que me chamou a atenção, você acredita? Mas eu fiquei pensando no seguinte, que instituições se relacionam nesse caso? Instituições de escola e família. A cultura familiar e a cultura escolar se encontram e se trocam nesses processos. Gente, de longe, a pergunta das mais difíceis da prova. E por que a banca, então, traz isso difícil? Porque ela copia um pedaço do documento e tira um pedaço para você saber. Quando ela faz isso com um pouco melhor de assertividade, a pergunta acaba ficando melhor elaborada. Quando ela tira um elemento que é de muito detalhe ou de muita especificidade no documento, vocês vão ver que torna mais difícil. Ela fez isso mais 2 outras vezes nessa prova com outras questões. Tá? Que é tirar um detalhe tão pouco relevante que fica difícil você completar aquela expressão, né? Bem, a alternativa que você tinha correta era 1, tá? Vamos para a questão de número 2, na tentativa de melhorar. Ela está com outro documento aqui, né? Um documento também importante, que é os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. É um documento, gente, que vai colocar regras de como os espaços de educação infantil, de como as propostas de educação infantil podem ser de qualidade. Eu vou parar de dar spoiler e vou ler a pergunta para vocês responderem. Conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, também uma publicação do MEC, a creche e a pré-escola tem como objeto as... E aí é uma lacuna. Por quê? Porque ele copiou o documento e tirou uma expressão, que é o clássico do examinador frágil, né? Ele pega o documento, ele não interpreta o documento, ele não cita como a VUNESP, ele copia o documento e tira uma expressão. O que é o objeto de uma escola, de uma creche, de uma pré-escola? O que são travadas em um espaço de convívio coletivo, que tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade, porque o documento é anterior ao ensino fundamental de 9 anos, então a publicação deste documento ainda tinha a criança como sujeito de 0 a 6 anos de idade. O examinador não teve nenhum cuidado, gente, né, de não colocar esse elemento etário que já está defasado, vocês percebem?
Aí ele coloca uma publicação que é antiga, numa referência etária de pré-escola na antiga lei. Queridos, e se eu disser que vocês erraram? Vocês foram numa armadilha, né? Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O que completa? Qual é o objeto? O que é o objeto? O objeto é aquilo com que ele trabalha, tá? Qual é o objeto de uma escola de educação infantil? As diferentes áreas do conhecimento, diferentes formas do ensino, as relações educativas, as interações sociais, as relações interpessoais. Vamos por eliminatória, vocês ficariam entre duas, ó. Diferentes áreas do conhecimento, nota, porque a gente está falando de creche para escola. Então, o conhecimento não se dá organizado dessa forma. São chamados campos de experiência, né? Diferentes formas de ensino também não. Porque o que é o objeto? O que é aquilo que a gente faz? O objeto, gente, é o elemento mais importante. Quando eu falo assim para vocês, olha, o homem é o objeto de estudos da sociologia. É aquilo que ela mais estuda. O que é o objeto de uma escola? O que a escola mais realiza? Né? Relações educativas, interações sociais ou relações interpessoais? Tem uma estratégia, gente, que eu vou lidar com vocês, que é a estratégia da repetição. A palavra relações aparece 2 vezes. Relações educativas e relações interpessoais. Há um forte indicativo de ser a palavra relação. As interações sociais, elas acontecem nesses espaços, mas ela não é a finalidade. A escola de educação infantil, ela tem a finalidade promover as interações sociais ou promover relações educativas? Qual é a finalidade de uma instituição educativa? Educar. As interações sociais, então, é o modus pelo qual a educação se dá. É nesse espaço que as relações educativas se processam através das interações sociais. Vocês acreditam? O que diz o documento? A creche educação infantil tem por objeto, exato, dar as relações educativas. É isso que ela tem que realizar. E aí, como acontecem essas relações educativas? Através de brincadeira, das interações sociais. Olha o nível de dificuldade. Então, vocês poderiam ter ficado entre... Vamos lá. E se eu disser que é essa que eu errei, vocês acreditam? Lembra que eu disse que ao fazer na primeira passagem? Porque eu não me atentei para o objeto. Exatamente, Larissa. E a gente entendeu, óbvio, o que eu fiz? Eu, Luciana, nossa, que questão de nível fácil. E optei por, o que eu respondi? O que vocês acham? D. Foi a única que eu errei das 10. Aquela que a gente poderia ter julgado a mais fácil de todas, não é isso? Eu disse, nossa, tinha uma tão fácil que falava das interações sociais. Com descuido, uma leitura breve, sem grandes preocupações, não o cuidado que eu tive com a questão de número 1, que me fez não errar, né, com a 9, eu não tive na 2, porque ela me pareceu tão óbvia, e aí aconteceu aquilo que eu sempre digo para vocês, a gente se entregou ao óbvio, grande parte de nós iríamos de D, Kelly foi de D, arrisco? Não, nessa você acertou, né, arriscaria dizer que vocês iriam de D. E aí, gente, a correta era relações educativas. Por quê? Porque uma escola está, o documento diz isso, consultando o documento, o que a gente encontra? Relações educativas, ou seja, uma creche, uma pré-escola, agora fazendo todo sentido, ó, creche e pré-escola, o documento está coeso, está correto. Creche e pré-escola tem por objetivo travar relações educativas. Num espaço de convívio, num espaço de interação social. O espaço é de interação, mas a creche e a pré-escola estão para promover relações educativas. São espaços inerentemente educativos, nos quais as relações educativas se processam através das interações sociais, né? Num espaço de convívio coletivo, e aí no convívio que estão as interações sociais. Gente, a alternativa correta é a alternativa de letra C, as relações educativas. De nível difícil, na minha concepção também, as 2 primeiras. Explica por que a Kelly disse que ela vinha bem em todas as bancas e passa a ter dificuldade nessa de Indaiatuba? A média de acertos tende a ser baixa, tudo bem, gente? Mas vai ficando melhor, calma. Né? Essas são as 2 perguntas que eu acho que estavam com níveis mais altos de dificuldade, tudo bem? Joia. Tudo bem até aqui, queridos? E aí, eu não consigo resistir, né? Então, o destaque aqui tinha que estar no que é objeto. E aí, com facilidade, a gente eliminou, então, né? Diferentes áreas do ensino, diferentes formas de ensino que eram absurdas. As relações interpessoais, gente, elas são... Normalmente, a gente fala hoje nos documentos de interações sociais. Então, por sinônimo, entre uma e outra, fiquem com interações sociais, né? Que são mais amplas. E, por fim, no caso, o objeto são as relações educativas que se processam por meio das interações sociais. Pense o seguinte, ninguém põe o filho na creche, na escola de educação infantil, só para socializar. Só para as interações sociais.
a gente coloca para as aprendizagens, ou seja, para um processo educativo. Agora faz todo sentido. A gente até milita nesse sentido, né? Não é só para as interações. As instituições de educação infantil são educativas. E lá, esses atos educativos se processam por meio de interações sociais. Faz sentido, o documento está correto. O que a gente questiona, na verdade, é o examinador ter feito esse tipo de recorte, né? Que tornou bastante complexa a questão. Tudo bem, gente? E perceberam por que é uma banca que, de fato, imprime dificuldade? Por um estilo que ela tem, que é fazer essa transcrição dos documentos e tirar um detalhe que nem sempre é o que é central, é o que é essencial, tá? Então, de acordo com este documento, no que concerne o direito da criança de desenvolver sua curiosidade, sua imaginação e a capacidade de expressão, é correto afirmar que, alternativa A, deixa-se as crianças assistindo TV por longos períodos. B, as crianças têm livre acesso a livros de histórias desde que saibam ler. C, crianças maiores não aprendem observando, mas ajudando a cuidar de bebês e crianças pequenas. D, não se deve reprimir a curiosidade das crianças pelo seu corpo. E, por fim, E, as famílias devem informar a creche sobre o desenvolvimento de suas crianças. Queridos, essa já é uma questão que das duas anteriores, comparada com as duas anteriores, se apresenta de nível mais fácil. Por qual motivo eu dizer para vocês? Porque aqui o examinador colocou alternativas que são visivelmente contrárias ao que a gente recomenda na educação infantil, ao que os documentos, ao que os autores contemporâneos recomendam. A A, a B e a C, todas elas têm um erro grosseiro, não é? Que vai na contramão, inclusive, não só deste documento, que alguns de vocês poderiam até não conhecer, mas que vai na mão, inclusive, na contramão, perdão, de diretrizes que a gente conversa nas escolas, do que os autores atuais pensam e do que outros documentos, inclusive alguns mais conhecidos, dizem. Deixar as crianças assistindo televisão por longos períodos é completamente desaconselhável em qualquer contexto, quiçá no contexto de escola, né? Onde esse recurso, inclusive, é discutível do ponto de vista da qualidade, das experiências infantis, que acabam bastante restritas quando da tela, né? Então, a gente observa que do ponto de vista das respostas, não é? Das possíveis, a gente elimina o A com facilidade, porque ela tem todo um equívoco. Na B, é verdade que documentos recentes, que vários processos têm recomendado o acesso das crianças a livros, né? Esse acesso das crianças a livros, ele é muito interessante, porque ele viabiliza, então, o processo de letramento, de aproximação da criança com a escrita, o que é desejável, recomendável. Entretanto, isso não está condicionado à criança saber ler. E aí o equívoco estava lá no finalzinho, desde que já sabem ler, lembram-se? Né? Ou seja, antes mesmo de saber ler, as crianças podem ter acesso aos livros e livre acesso mesmo, que devem estar, né, à disposição delas para busca, para a perspectiva, inclusive, do letramento, que é o contato social com a leitura e com a escrita, não é isso? A C, as crianças maiores não aprendem observando, mas ajudando a cuidar de bebês e crianças pequenas. Elas aprendem nos dois contextos. Então, essa atividade de interação entre grupos etários, que é colocar as crianças maiores, né, para interagir com os bebês, isso pode ser extremamente favorecedor ao desenvolvimento destas, né? Mas, além disso, essas crianças maiores também aprendem observando, né? Observando o adulto e outras crianças. Então, o equívoco aqui estaria no não. Ele colocou um nãozinho ali para tornar a alternativa incorreta e o fez. Depois, a D dizia assim, ó, não se deve reprimir a curiosidade das crianças pelo seu corpo. E aí eu dei destaque à palavra reprimir, por quê? Porque aqui, gente, não é aquela discussão absurda de que a gente tem que incentivar a criança, né, a sexualidade, nada disso. Não reprimir é quando a criança curiosamente investiga o seu corpo, ela não pode ser punida, reprimida nesse sentido. E essa repressão, né, ela é muito mais aplicada no sentido de repreensão do que no sentido de orientação. Então, nós não vamos estimular as crianças a fazerem isso, mas curiosas pelo seu próprio corpo, as crianças serão orientadas, não é? Serão chamadas a discutir o que é público e o que é privado, né? E, nesse sentido, as crianças não vão, na verdade, ser, de alguma forma, censuradas, como sendo aquelas que fazem errado, se curiosas pelo próprio corpo. Essa curiosidade tem que ser trabalhada com informação, acolhimento, atividades dirigidas, proposições ricas e qualitativas que possam culminar numa curiosidade informada e não numa curiosidade que possa exceder as características da faixa etária, tá? E, por fim, as famílias devem informar a creche sobre o desenvolvimento das crianças ou o inverso? A creche deve informar as famílias sobre o desenvolvimento das crianças, né? Então, seria a inversão. E aí, gente, vocês
quem eventualmente possa ter errado essa questão, muito provavelmente errou entre D e E, né? Ao invés de optar por D, optou por E, tá? Havia uma certa proximidade, aí numa tendência um pouco, né, essa questão da sexualidade é muito controversa, é muito preocupante, enfim. Exato. E aí, de alguma forma, acabou optando por E, né? Por até fugir a complexidade da D. Mas ela era correta, porque a palavra reprimir aqui que é central, né? A sexualidade, a curiosidade das crianças pelo próprio corpo não vai ser instigada de forma alguma, mas quando ela surgir, ela não vai ser entendida como errada, como, né? Ela vai ser trabalhada com assertividade, né? Com correção, com qualidade, do ponto de vista de que a curiosidade pelo corpo é natural dos processos e é importante, inclusive, orientação, né, encaminhamento. Então, a D era a alternativa que se tinha correta nessa questão de número 3. A gente chega para 4. Mesma obra. Né? Então, com uma imensa lista de autores, a banca se dá ao luxo de não trazer nenhum deles e de reproduzir em 2 questões a mesma obra. Né? De novo, a gente fala da questão da distribuição dos itens. Quando eu tenho, gente, mais questões do que itens, eu posso repetir, né? Então, eu tenho 5 autores e tenho 15 questões. E aí, eu vou trazer mais de uma vez, né, a mesma obra. Eu tenho 15 questões e tenho 5 autores, então eu vou trazer mais de uma vez uma obra. Mas, nesse caso, a gente tinha uma lista extensa de obras, uma lista extensa de autores. E a banca, e a VUNESP é uma dessas bancas, ela só repete, gente, quando ela tem mais questões do que autor. Né? Se eu tenho, na verdade, um número reduzido de questões para um número grande de obras referenciadas, eu não repito obra. Então, mais uma vez, a demonstração de que a banca não fez uma cuidadosa e não tem expertise no que é regra do ponto de vista de construção de provas de qualidade, né, é que ela traz, e nenhum autor repete a obra atendimento de creche que respeite as crianças. Ela trouxe, então, na questão de número 3, e repete agora na questão de número 4, vejamos. Conforme critérios para o atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais das crianças, a política de creche reconhece que as crianças têm direito à higiene e à saúde, sendo incorreto apenas uma delas. Então, de novo aqui, ele vai reproduzir, ele vai copiar trechos do documento. E depois ele vai tornar uma delas correta só. E ele te pergunta exatamente isso, tudo bem? Na questão de número 4, ele te questiona exatamente isso. Vamos ver as alternativas? O que seria, então, incorreto? O orçamento das creches prevê custos para manutenção da higiene e promoção de condições favoráveis à saúde de crianças e funcionários. P. Os prédios das creches são limpos, arejados e bem insolados, evitando ser espaços propagadores de doenças entre as crianças. Alternativa C. A formação prévia em serviço dos bebês e das crianças está atenta a temas relacionados à higiene e à saúde. O programa de manutenção das creches está atento para infestações de insetos e animais nocivos. E a definição da função do profissional integra a preocupação com a saúde e a higiene na creche. Queridos, aqui o examinador foi lá e trocou uma coisinha. Na única alternativa que ele fez incorreta, que é exatamente a que ele perguntou para você. Na dúvida, retoma o enunciado, né? Então, ele está perguntando em específico das questões relativas à higiene e à saúde. E ele diz, a política da creche, ou seja, aquilo que a creche organiza, aquilo que ela estrutura, aquilo que ela sistematiza para funcionar, tem que considerar no que concerne higiene e saúde, 4 desses aspectos, e um aqui, ele torna a alternativa confusa, inadequada, até do ponto de vista do conceito, fez uma troca completamente grosseira, né, e tornou a alternativa incorreta. Quem conseguiu ficar? Qual é a alternativa que se tem correta aqui? Vocês percebam o estilo do examinador do nosso rumo, gente? Que é basicamente esse de copiar os documentos e alterar a sua construção, assim, do ponto de vista da certidão ou não, né? E aqui, vocês perceberam qual é a alternativa incorreta? É fácil ou não? Não é. Vocês percebam, gente, é tão fácil. Quando eu disser, vocês vão ficar chocadas. Mas é uma questão, esse estilo do nosso rumo, não é à toa que os alunos, vocês lembram aquele Parra, um desempenho altíssimo em todos os concursos, fazendo 80% de prova, 90% de prova, vem para aqui, aquela errou 8 das 10. E ela tem excelência em desempenho, né? A Bel não erra nada nas nossas provas, vem aqui e não consegue acertar essa. E eu posso dizer, então, detalhe? Vamos lá, não é difícil.
A construção que eles fazem é que implica essa diferença. Ele queria o incorreto, né? Então, estava certinho, ó. O orçamento da creche tem que prever custo para manutenção, higiene e produção de condição favorável. Então, tem que ter o quê? Limpeza de caixa d'água, tem que ter dedetização, sabe? Tem que ter todos esses cuidados. Uma política de promoção. Imagine vocês num ambiente de creche, gente, onde a manutenção, a higiene, a produção de saúde não se faz favorável. Então, a gente não tem, por exemplo, manutenção de limpeza do prédio, não tem limpeza de caixa d'água. Aí tá errado, entendeu? Então, A tá certa. B, os prédios são limpos, arejados, bem insolados, evitando espaço propagador de doença. Então, tem que entrar a saúde. Então, esses espaços precisam ser arejados, iluminados, tem que entrar a luz do sol, porque é evidente que isso minimiza a questão da incidência de doenças, né? Olha a C, a formação prévia em serviço dos bebês, amada, bebê, formação em serviço dos bebês. Sabe qual é o texto do documento? A formação prévia em serviço dos profissionais. Está atento a temas relacionados à higiene e à saúde. Ele colocou formação prévia em serviço dos bebês. Isso mesmo. A formação prévia em serviço dos adultos, gente. Tudo bem? Olha, agora sim, né? Claro, como eu não vi, não é desesperador? Não é desesperador dizer, meu Deus, que tenta, né? E vocês percebam que foi exatamente nesse nível de desatenção. Só que, sabe o que é difícil no nosso rumo? Perceber o que ele fez. Percebeu, mas eu já não venho dizendo para vocês, olha, ele vai trocar uma expressãozinha. Ele vai trocar uma expressão para tornar a alternativa que ele colocou incorreta. Eu não marquei isso para vocês, que essa é a estratégia que o examinador dessa banca aplica pelo jeito? Então, tentem, se tiver difícil, vocês estavam meio no escuro, olha, não sei bem qual é, estou em dúvida. Não estava, não era essa a sensação que eles visitavam? Quando for assim, tenta procurar. Será que o examinador aplicou a técnica clássica de nosso rumo? Pode ser que para as próximas provas, gente, eles mudem o estilo. Mas tentem se certificar de que ele não fez isso. Ele trocou alguma expressãozinha na alternativa para torná-la incorreta, até porque ele está pedindo incorreta. Então, 4 delas é exatamente o que ele transcreveu do documento, e uma delas ele transcreve do documento e faz o quê? Substituição de termos, para tornar incorreta. Perceberam? A formação prévia dos bebês. Daí eu falei para vocês, ele fez um anacronismo. Ele fez uma substituição grosseira. Não fez? Ele botou um E ali, né, Lu? A formação prévia e em serviço dos bebês. Eu nunca ia ler isso, assim. Esse é, inclusive, dizendo o seguinte, tanto a formação inicial quanto a formação continuada precisam estar atentas para temas relacionados à higiene e saúde. O documento diz isso. A formação prévia em serviço, mas não é dos bebês. A formação prévia em serviço dos adultos, dos profissionais. Ela que precisa estar atenta, então, para temas relacionados à higiene e saúde. Ou seja, é inconcebível que uma creche não trate dessa temática com os educadores, dada a importância da promoção de higiene e saúde em espaços coletivos de educação infantil, né? Tudo bem, gente? É bem intenso, né? Isso, coisa mínima, Lu. É esse o estilo. Por isso, tanta gente foi mal engajada. Por isso que eu fico feliz. Eu acho que as meninas de Porto, em específico, estão bastante privilegiadas de podermos ter várias provas da nosso rumo que vai acontecer antes da prova de vocês, né? Porque aí a gente vai adentrando bastante provas desse autor, dessa banca. O programa de manutenção de creches está atento para infestações com insetos e outros animais nocivos também, gente. É fundamental dedetizar as instituições. É preciso lidar com o controle dessas pragas, porque imagine vocês uma creche infestada de baratas. Não é qualidade isso, tá? E o documento traz exatamente isso. Num dos trechos, gente, que é o trecho que ele vai falar dos cuidados com higiene e saúde, ele vai dizer de todos esses cuidados que os espaços deveriam tomar, tá? E a definição da função do profissional integra a preocupação com a saúde e a higiene da criança na creche. Ou seja, e até hoje eu chego em creche, por exemplo, encontro um nenê de nariz correndo, né? Não poderia, né, gente? Encontramos sem que ninguém vá lá e limpe, ou as crianças em condição de higiene discutível. Isso tem que ser uma preocupação e também objeto de formação desses profissionais. Com essa banca, e tem chance de vir nosso rumo para vocês, Bel? A banca está muito articulada em vários municípios. Deus quiser, não, porque o concurso vai ser bem grande, Lu. Será que ela teria capacidade? Ela tá apostando todas as fichas nesse crescimento. Infelizmente, na dimensão logística, não na dimensão de capacidade. A Bel está em Atibaia. Você está em Atibaia ainda, Bel? Tudo bem, gente? Atibaia é Forte Vunesp, Bel, se eu não me engano. Vinha a IBAN. Olha, gente, Limeira, que é aqui no nosso entorno, Sandrinha, Maiara,
Sempre VUNESP, sempre VUNESP, sempre VUNESP, com dissertativa. Quem levou? Nosso rumo. A Itatiba também era a Zambini, se eu não me engano. A VUNESP teve um ano, só que fez seletiva há muitos anos. Agora parece que o Instituto Mais está bem forte. Isso mesmo. Então, gente, as pequenas estão quebrando as grandes, tá? Elas estão quebrando. E isso preocupa, porque, na verdade, assim, eu acho que tem que contestar junto à comissão de concurso, é isso que a Bia falou, ela tem capacidade técnica para isso, né? Ela tem capacidade técnica. E é se antecipar mesmo. As meninas de Indaiatuba, as minhas alunas, algumas delas aqui, inclusive, a gente está recursando contra a prova, né, dessa distribuição incorreta. A banca tem que se justificar. Inclusive, a gente pediu que se apresente a qualificação técnica dos examinadores. Que informação tem os examinadores? Porque não dá, gente. Não, é um absurdo, né? É um absurdo que as bancas possam estar licenciadas e fazer processo de qualquer qualidade. Ela está fazendo isso com custos dos candidatos. Então, a gente está contestando a prova, sim, né? Há que apresentar a banca justificativa para essa escolha, né? Por que dessa incidência de questões de mesma natureza? Por que ignorar os autores que ela mesma rola no edital? E qual é a capacidade técnica dos examinadores, consideradas as formas como as questões são construídas, né? Porque não é mínimo, né? Tem que ter responsabilidade por aquilo que faz, sim, certo? Desrespeito, né, Lu, com um candidato que se preparou tanto, que... E aí você encontra um examinador cujos limites são visíveis, né? Vamos para 5, para ver se a coisa melhora. Questão de número 5. Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, no volume 2, a instituição deve criar um ambiente de acolhimento. Aí, de novo, a obsolescência do RCN, gente. Em tempos de BNCC, né? Luciana, mas o RCN deixou de existir? Gente, não, nós não vamos rasgar livro, nós não estamos na Idade Média, né? Nós não vamos queimar livro na fogueira. Esses documentos são históricos, são importantes, têm valiosas contribuições que tiveram, inclusive, à época de sua publicação. Muitos dos apontamentos ali são procedentes e relevantes, mas, gente, eles não são mais a base dos currículos, eles não são mais as diretrizes curriculares do país. Desde 2017, com a promulgação, com a homologação da BNCC, que os currículos locais, os municípios, os estados, estão orientados pela BNCC. Daí, uma prova de concurso no ano de 2022 que ignore a BNCC e que vá visitar só os documentos que antes orientavam, não estou dizendo da qualidade do RCN, que na minha leitura eram ótimos documentos, foram documentos, sobretudo os RCNs, muito melhor que os PCNs, inclusive, mas eles não são mais o orientador do currículo. Tanto é que antes, à luz dos RCNs, a gente chamava áreas do conhecimento na educação infantil, e aí tínhamos lá a matemática, né? Hoje nós não temos mais, nós temos os campos de experiência. A BNCC veio redefinir toda a lógica curricular que se tinha à luz do RCN. E aí o que a banca faz? Traz pergunta de RCN, né? Do ponto de vista de uma desatualização intensa, né? E aí o seguinte, você está selecionando o professor para uma rede, exigindo domínio e expertise de um documento, interessante à época, mas que já foi revogado na sua função por um documento aprovado posteriormente. Aí você não traz documento posterior. Aí eu gostaria de entender da banca, né? Qual é o motivo dessa escolha? Qual é o motivo de eu trazer um documento, então, que não mais orienta os currículos na educação infantil e ignorar, por exemplo, aquele que hoje é o orientador dos currículos e das práticas pedagógicas nessa etapa, que seria a BNCC, né, na sua expressão da educação infantil, talvez de RCN. Essencialmente, a gente não ignora e não desconhece os princípios do RCN, até porque trabalhamos muito com eles, não é? A gente tem essa aderência ao RCN, ele é de nosso domínio, enfim. E aí, a pergunta de número 5 era de RCN, numa leitura que eu faço para vocês exatamente isso, tentando entender por que, então, o RCN, num contexto em que a BNCC já assume caráter de documento orientador, né, de documento das aprendizagens essenciais no Brasil, e que ocupou o lugar antes que os RCNs ocupavam do ponto de vista das diretrizes e orientações curriculares. A pergunta diz assim, segundo o RCN, no volume 2, a instituição deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança a crianças de 0 a 3 anos. Ótimo, tudo bem, porque isso, embora o documento não seja mais orientador dos currículos, essa discussão se tem relevante, atualizada, né? Isso a gente ainda discute, isso é relevante. Garantindo oportunidades para as crianças sejam capazes de. E aí, atentem-se para o fato de que ele está perguntando agora com relação à segurança e confiança, ao acolhimento das crianças nesses ambientes. Alternativa A, familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente os seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz. B, identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e diversidade que os compõem. Atentem-se para a faixa etária
também, tá? Tanto para o tema quanto para a faixa etária. Às vezes, o que está pedindo ali é tudo procedente, ele tirou tudo do RCM, mas só um aqui diz respeito ao tema e à faixa etária. E essa questão ficou de nível difícil também, tá? C. Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências. 3 anos, 0 a 3. D. Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e possibilidades e agindo de acordo com elas. Ou E. Identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando recursos pessoais, com outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade. Queridos, o que vocês vão fazer aqui? Tudo é procedente. Luciana, tudo é interessante. Sim. Volta ao enunciado. Se eu não tenho nenhuma, de novo, por que essa questão se fez difícil? O examinador não colocou nenhuma alternativa? Absurda. Sabe aquelas que a gente visivelmente está errado, né? Ficar horas brigando com outras crianças. Seria fácil de eliminar, né? Sabe essas alternativas que são visivelmente equivocadas? Não tem nenhuma. Né? Então, não é a estratégia da eliminação pura e simples que vocês vão poder aplicar aqui. Aí, então, muda a estratégia, inverte a chave. Que estratégia eu vou aplicar, Luciana? Agora você vai imprimir a estratégia de... Qual é? Proximidade com o enunciado. Proximidade com a questão. Volta à pergunta. O que eu tenho ali de 2 elementos importantes na pergunta? Faixa etária e tema. Tá? Então, vamos primeiro por faixa etária? Vamos afastar todas as alternativas cujas proposições sejam mais próprias. Vamos afastar todas as alternativas cujas as proposições sejam mais próprias de crianças mais velhas, por exemplo? Fica um pouco mais fácil? Dá, Sil, para fazer isso? Quais 2 vocês conseguem fazer bem fácil com a questão da faixa etária? Entendeu? Vocês percebem? Com essa questão, estou querendo fazer o seguinte. Era uma questão difícil. Era uma questão de documento que a gente não usa mais como base para educação infantil, mas era uma questão relevante. E aí, vamos lidar com a melhor estratégia para chegar o mais próximo possível da alternativa correta. A primeira estratégia que eu estou dizendo para vocês, eliminem alternativas que, embora muito interessantes, não correspondem à faixa etária que ele colocou no enunciado, que é 0 a 3. Com isso, eu disse para vocês, vocês conseguem eliminar pelo menos 2 alternativas das 5, não é isso? Sim ou não? Aí, se eu vou para o tema, eu consigo eliminar mais um pouco. Certo? Qual vocês se arriscariam, gente, nessa? E quando eu pergunto qual vocês arriscariam, revela bem o drama dessa pergunta, não revela, gente? Qual vocês se arriscariam, né? Do tipo, Amadel, é isso mesmo, é para arriscar, porque acertar só Deus sabe, não é isso? Gente, essa foi uma das que eu mais demorei para fazer. Não errei, mas foi uma das que eu mais demorei. Sabe que vai e volta, fala, Jesus, o que esse homem queria? Várias vezes digladiando com a questão. Foi a que eu mais demorei para fazer. E tempo é qualidade também, viu, gente? Chutaria a lua, ó o nível de desespero da população. Querido, se a gente é preparado para essa prova todinha, a gente está preparado para tudo, né? Essa é prova para dar aula no 6º ano. O Leandro Carnal fala que quem dá aula no 6º ano está preparado para tudo. Essa prova, né, é para dar aula no 6º ano só, para morrer no 6º ano. E aí, o que vocês se arriscariam mesmo? Olha a estratégia que eu disse, faixa etária. Depois que aplicou a estratégia da faixa etária, com sorte, vocês até chegariam em 3, não chegariam? Eliminariam 3. Mas, realmente, se arriscando aqui, né? Seguro pero não mútil, não é isso? É isso. E aí a gente fica entre 2, volta para enunciado, tem que entrar na temática. Ó, a palavra é acolhimento. Aí a palavra acolhimento. Eu estou tão mais acolhida quanto eu estou no seio de uma família, quanto mais familiarizada, quanto mais eu conheço os espaços, né? Será que é isso? Essa é a tendência que a gente faria. Tudo é certo. Por que eu não saí eliminando todas elas de pronto, né? Porque tudo é certo. O acolhimento diz respeito a familiarizar-se, né? Com o próprio corpo, a unidade de sensação que ele produz, uma familiarização, isso também traz acolhimento, traz segurança. Identificar e compreender a pertinência dos diversos grupos sociais, isso é mais tarde, gente, é mais para frente, né? Aí também era fácil. Identificar e enfrentar situações de conflito. Meu Deus, imagina os 3 anos, amada, os 3 anos nós estamos por conflito, nós estamos para morder, né? Que maneira de identificar, né? Aos 3 anos de idade, eu quero identificar, nem enfrentar a situação de conflito nenhuma, eu quero mesmo é morder, né? Eu quero mesmo é o brinquedo, eu tô por conflito, eu vim para creche para pegar brinquedo, né? E ai da perna e da bochecha que cruzarem o meu caminho.
certo? Ter imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, identificar. Ainda não. Ó, pensa aqui hierarquicamente, o que chega primeiro? Familiarizar-se com o próprio corpo ou já ter uma imagem positiva de si? Primeiro processo de familiarização. Só mais tarde é que a gente, tudo bem? Consegue ter em valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda também muito mais longe, né? Compartilhar suas vivências, teria que ter uma linguagem oral amplamente desenvolvida, uma narrativa complexa, também afastou, tá? E aí, por aderência, lembra que eu falei, quando tiver absurdo, não tiver mais nada socorrendo vocês, busca aqui tem semelhança. O acolhimento, tira as faixas etárias incongruentes, familiarizar-se, nesse caso, com a imagem do próprio corpo, seria, então, uma perspectiva de segurança, de acolhimento, né? E assim por diante. Tudo bem? Então, a alternativa que você tinha correta na 5, de nível difícil também. E não só difícil, percebam aqui, gente, porque era do RCN, que é um documento não mais referenciador dos currículos, mas porque a forma como ele constrói, né? Trazendo todas as alternativas procedentes, todas as alternativas viáveis, mas só uma aderente ao enunciado. As outras, por que eu deixei para pintar aqui com vocês? Percebe que não tem nada de errado nelas? Só não está no RCN exatamente na seção em que ele se dispôs a tratar no enunciado. Nível difícil também, tá? Questão de número 6. Aí, gente, olha lá. Temos aqui o que deflagradamente seria uma legislação. Por quê? É um decreto presidencial 7.611, que dispõe sobre educação especial, sobre o atendimento educacional especializado e da outras providências. Era esperado que esse decreto estivesse, questões dessa natureza, estivessem em qual sessão? Na sessão anterior, de legislação, mas apareceu aqui pra gente. Tudo bem? De novo, agora nosso rumo trouxe uma possibilidade de construção de questão de 4 assertivas. Se eu contar para vocês, vocês não vão duvidar. Esse é um artigo do decreto, que tem 4 incisos. Ele copiou os 4 incisos do decreto e fez algumas modificações. Eita, que é um clássico, não é? Entenderam? Não estou falando isso para vocês. Gente, e vou dizer ainda, é só o examinador de nosso rumo que faz isso? Eu acho que quando a gente começar a ter expertise nessa banca e nesse estilo, nós vamos começar a dominar tudo que é banca ruim, né? Porque esse é o estilo da maior parte das bancas medianas. Esse, não é? Que fica difícil, aquelas provas truncadas. Então, SHDs têm características semelhantes, né? Quem mais? Avança, traz algumas coisas nesse sentido, certo? Então, o examinador fez o quê, gente? Ele pegou um artigo específico do decreto e que tratava exatamente dos objetivos do AEE e rolou esses 4 incisos aqui. Só que é evidente que ele pode ter feito o quê? Quando da transcrição, o que os examinadores fazem? Já falei para vocês várias vezes. Substituem elementos ou insere uma negativa, ou insere uma expressão que afasta a correção do elemento. Então, vamos lá. Seria o objetivo do AEE. Então, o que o AEE? Vamos lembrar? O AEE é o atendimento educacional especializado, que acontece em contraturno, como modalidade complementar da educação especial. Ele não pode ser substitutivo à escolaridade regular, né? Então, vamos pensar o que seriam os objetivos do AEE. Primeiro, promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino especial, e garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades gerais dos estudantes. 2. Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. 3. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que reduzam as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. E 4. Assegurar condições para a continuidade de estudo nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Queridos, e ele te dá algumas respostas lá embaixo, tá? Ele diz, por exemplo, pelo menos uma está certa, né? Pelo menos, eu posso ter uma certa, eu posso ter 2 certas, eu posso ter 3 certas, eu posso ter todas certas, certo? Então, ele te dá essas construções. Qual é o mais seguro aqui? Você tentar aquela alternativa, aquela assertiva que está visivelmente correta ou visivelmente incorreta. Muito cuidado, porque eu disse para vocês que ele pode ter feito o quê? Substituído um termo por outro. Será que o erro está em gerais, Lu? Promover acesso e condição e aprendizagem para participação no ensino especial. Será que é no ensino especial? A 2, garantir a transversalidade das ações de educação especial no ensino regular.
As ações de educação especial são transversais? A modalidade de educação especial não é transversal a toda a educação básica? Não dá para segurar nesse 2 como certo, gente, e construir a partir do 2. Não resolve, mas dá uma força, não é? O 2 estava visivelmente certo da concepção. Vocês têm que fazer esse exercício no contexto de prova. Não dá para lidar com uma questão dessa de peito aberto, né? Sem estratégia. Eu sou a conhecedora. Não dá. Não dá para ir com essa questão só do alto da pedagoga. Você tem que se destituir um pouco disso e falar, vou na estratégia segura, vou me atentar que eu sei. Eu, Luciana, construí sobre a lógica assertiva da 2, porque eu achei que ela era mais curta, eu tinha menos chances de me equivocar, estava clara a transversalidade das ações de educação especial, e o AE é uma dessas transversalidades, porque ele tem que acontecer durante todos os níveis de educação. Então, eu achei que a 2 era meu ponto seguro. E aí, ao dizer que a 2 era meu ponto seguro, eu fui construindo uma relação aqui, tudo bem? A 1 como incorreta, Bel, você construiu a 1 como negativa, também dava. Tá? A 1 também dava. Como não, né? E aí, se a gente se socorre das duas, melhor ainda. Não tem que ter 1 e tem que ter 2, né? E aí, as outras duas, não sabia se era esse nível de detalhamento, mas eles tinham. Vamos ver a mágica acontecer? O que esse examinador fez nessa questão? E aí, né, sob essa lógica, se vocês disseram que vocês construíram 1 não e 2 sim, gente, não pode ter 1 e pode ter 2, né? Como se ficou essa construção, ó? Não podia ter 1, então não era C e não era E. E tinha que ter 2. Né? Se tinha que ter 2, obrigatoriamente, não podia ser a B. E aí vocês já chegavam, gente, a 2 possibilidades. Isso ajudava muito. Uma delas dizendo, ó, ou é a 2 e a 4, ou é a 2 e a 3. Te dizendo que uma das duas está errada e uma está certa. Você já consegue, inclusive, lidar com o que ele pode ter aceito nas duas. Das 3 e da 4, uma está errada e outra está certa. Você tem que descobrir qual é. Ao descobrir, você escolhe a alternativa. É isso, Lu. Gente, aí eu vou mostrar o que o examinador fez agora. A mágica vai acontecer para desespero da população. A 1 e a 3 estavam incorretas. Vejam por quê. Promover condições de acesso, participação e aprendizagem do ensino especial, do ensino regular. E garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades dos estudantes. E fomentar o desenvolvimento didático e pedagógicos que eliminem barreiras. Então, para a educação, pensa nesse mantra, vai escrever aqui na tela da sala, vai escrever no lugar de estudo de vocês. Em inclusão, seja na LBI, ou em qualquer documento que trata de inclusão, gente, inclusão não basta reduzir. É preciso eliminar barreiras. As barreiras, elas são um impedimento da participação da pessoa com deficiência, seja na escola, seja em qualquer contexto de socialização. Logo, o examinador foi lá e fez a troca desses elementos, tá? Então, ele troca isso. Tudo bem? E aí, ele troca esses elementos, especial, o ensino regular, né? E fomentar o desenvolvimento de recursos pedagógicos, e tá igualzinho lá, aqueles. Por que eu só pintei essas expressões? Porque ele copiou. Então, o terceiro inciso deste artigo do decreto diz assim, ó, fomentar o desenvolvimento de recursos pedagógicos e didáticos que eliminem as barreiras no processo de aprendizagem. Diga, Luli. Na primeira, não me atentei para o especial, para ser bem honesta. Eu fui nos gerais, que eu achei que era individuais, necessidades individuais. Luli. Eu achei, daí eu eliminei. Você acertou por motivo errado? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Porque eu não tinha me atentado para especial, mas eu fui nos gerais, porque eu achei que era individuais. Eu posso estar consultando o decreto, Lu, mas no texto, eu tenho o decreto de memória, mas é evidente que ela pode faltar, né? Eu identifiquei, então, o problema no especial, mas eu acredito, deixa eu pensar, ele é o 7611, não é? De 2011? Eu acho que eu lido com ele há algum tempo. 7611 de 11. E eu não sei se o gerais é um elemento, mas deixa eu ver se ele tem aqui. Ó, necessidades individuais, as duas coisas. Deixa eu ver. Promover condições para participação no ensino regular de acordo com as necessidades também individual. Então, Lu, eu me atentei para um primeiro equívoco e você para o segundo, tá? Ó, necessidades individuais. Os documentos falam delas, então. É isso mesmo, ó.
A Lu percebe por um elemento que você acertou também pelo motivo certo, Lu. Eu bati, no especial, juro que eu não tinha me atentado, mas É, eu acho que é individual. e eu abortei no começo da leitura. Quando eu encontrei esse especial, eu já negligenciei o restante do texto. O erro você pode, né, gente? Quando você encontrou o erro, você não precisa continuar. Só o acerto que você tem que continuar até que um erro se apresente, né? Então, quando eu me encontrei com o especial, eu disse, pois acaba aqui, né? E aí você tem razão, Lu. As necessidades, nesse caso em específico, elas têm que ser também consideradas, necessidades individuais, nesse caso. Então, por falta de erro, a um tinha 2, certo? Lu, e até um ponto para a gente ficar atenta, porque se já vier falando que é classe irregular, eu teria errado, porque eu não teria lido esses gerais. Uma coisa para Exatamente. ficar atenta. É isso, talvez eu também tivesse passado de maneira um pouco mais desapercebida. Né? Sabe, fazendo uma prova numa correria? É isso mesmo, né? Por isso que quando a gente não encontra o erro, a gente segue até o final. Encontramos, paramos ali. Né? Encontramos o especial, e mais, essa estratégia foi que socorreu a Lu. Ela não encontrou o erro no especial, porque não se atentou para ele, mas quando ela segue e encontra em gerais, isso a socorre, isso a salva. Não é? Então, numa estratégia de que, de fato, a gente não pode abandonar a assertiva, a afirmação antes dela se encerrar, por razão dessa característica, não é isso? Tudo bem? E aí, gente, a gente encontrou problema em ele copia o texto do decreto e troca algumas expressões. E aí a gente encontrou problema em 1 e em 3, tudo bem? E não há problemas em 2 e 4, certo? Nesse caso, então, o correto está em 2 e 4, tornando, então, a alternativa correta nessa questão de número 6, a alternativa de letra A, certo? Ótimo. Mais pergunta de referencial, e os autores morreram na lista do edital para serem chamados para a prova, e aí, não contente, a banca traz, né, mais uma pergunta de RCM, cuja toda a questão da relevância e da importância desse documento em tempos como os nossos, a gente já conversou aqui, tá? Agora ele traz uma pergunta do volume 3. No que concerne a criança e o movimento no primeiro ano de vida, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, assinale a alternativa correta. Então, tem faixa etária, tudo bem? Bem clara. E no que concerne a área do saber. Qual é a área do saber? Movimento. Tá claro? Esses elementos, tudo bem? Só estou auxiliando na compreensão do que ele está pedindo. Então, está perguntando sobre o movimento no primeiro ano de vida. Fechou? Alternativa A. Nessa fase, predomina a dimensão objetiva do movimento, pois são os movimentos o canal privilegiado de interação do bebê com o adulto, e mesmo com as outras crianças. B. O diálogo afetivo, que se estabelece com o adulto, caracterizado pelo toque corporal, pelas modulações de voz, pela expressão cada vez mais cheia de sentido, não se constitui um espaço de aprendizagem. C. O bebê realiza importantes conquistas no plano da sustentação do próprio corpo, representadas em ações como virar-se, rolar, sentar-se, etc. Essas conquistas sucedem o aprendizado da locomoção, o que amplia a possibilidade de ação independente. D. As ações exploratórias permitem que o bebê descubra limites e a unidade do próprio corpo, conquistas importantes no plano da consciência corporal. As ações em que procura descobrir o efeito dos seus gestos sobre os objetos propiciam a coordenação sensório-motora, a partir de quando seus atos se tornam instrumentos para atingir fins situados no mundo exterior. Ou E. Ao observar um bebê, pode-se constatar que é curto o tempo que ele se dedica à exploração do próprio corpo. Fica olhando as mãos paradas ou mexendo-as diante dos olhos. Pega os pés e diverte-se em mantê-los sob o controle das mãos, como que descobrindo aquilo que faz parte do seu corpo e o que vem do mundo interior. Queridos, extensa, muito detalhe em cada alternativa, mas o que ele fez? Pôs elementos errados aqui, de novo, em cada uma delas. E só uma não. Essa é a correta. O que vocês teriam de fazer aqui? Identificar a problemática em cada alternativa e depois eliminá-las. Encontrei o problema de A, se houver, elimino A. Encontrei um equívoco no que concerne ao movimento e os bebês em B, elimino B. Se houver, tudo bem? Aqui é a estratégia de eliminação. Devo dizer para vocês que todas as alternativas encontram um problema. Encontram uma problemática, um equívocozinho. Trabalhosa essa questão. Não é difícil, insisto.
Não deixem que as nossas representações sobre a banca dizem assim, gente, é uma banca que se você pega qual é a dela, ela fica mais fácil, né? A Kelly estava dizendo, eu nunca errei tanto, eu errei 8 de 10, eu não erro muito, eu fico com 90% de prova, 80% de prova. Kelly, eu também não erro, eu errei uma, gente. Eu não costumo errar pedagógicos também, né? Então, assim, de fato, é essa questão da formalística, do formato que vai nos pegando, né? E aí, nessa questão de número 7, e aí a pergunta não tem como ser outra, né? Vocês se arriscariam em? Trabalhando bem essa questão, gente, ela não fica difícil, tá? Eu quero trabalhar bem ela. Cada alternativa aqui é uma luta. Cada alternativa é um digladiar para achar a questão. E aí, como foi? Qual é a alternativa correta, amadas, na 7? Meninas, essa prova tava para bancarrota, né? É isso mesmo? Prefiro não opinar no melhor estilo Glória Pérez, Sil? Não é bem assim, então, prefiro não opinar. Isso. Sil, uma visivelmente clara, assim, tá? Ela não tem equívoco. Vamos ver a mágica acontecer? E aí, pode ser? Vamos tentar? De novo, pintei o 7 na tentativa de dizer para vocês, onde estavam os problemas, onde estavam as correções. Todas tinham um probleminha. Menos a E, menos a D. Vamos olhar por quê? Então, vamos lá, ó. Nessa fase A, né? Então, eu tô perguntando, no primeiro ano de vida, gente, bebês de 0 a 1 ano, tudo bem? E no movimento. Nessa fase, predomina a dimensão objetiva do movimento. E nem é objetivo. O bebê, no primeiro ano de vida, ele tem essa questão objetiva do movimento, ou o movimento ainda é desordenado, o movimento ainda está se ajustando. Mas o pior erro, os movimentos não são canal privilegiado de interação do bebê com o adulto e com as outras crianças, né? São as emoções o canal privilegiado dessa comunicação. Então, esse cuidado, e não predomina a dimensão objetiva, mas predomina uma dimensão subjetiva do movimento. Na B, o diálogo afetivo que se estabelece com um adulto, caracterizado pelo toque corporal, até aqui tudo bem, pelas modulações da voz e expressões, só que eles não são necessariamente movimentos. Estou falando de diálogo afetivo aí, que é o que predomina nesse primeiro ano de vida. Cada vez mais cheias de sentido, não se constitui espaço de aprendizagem, se constitui. O diálogo afetivo que nós temos com a criança no primeiro ano de vida, ou seja, o toque corporal, as modulações na voz, oi, nenê, isso tudo constitui espaços de aprendizagem para o bebê. E aí ele colocou que não se constituiriam. Olha o detalhe da B. Tudo bem? Olha a C agora. O bebê realiza importantes conquistas no plano da sustentação do próprio corpo. Até aí, perfeito. Não é no primeiro ano de vida? Sustenta pescoço, sustenta o tronco, tudo certinho. Representadas em ações como virar-se, como rolar, como sentar-se. Então, ao sentar-se, sustenta o próprio corpo. Né? Ao virar-se, sustenta pescoço, sustenta movimentação. Isso é tão importante. Essas conquistas sucedem o aprendizado da locomoção. Então, primeiro, ele se locomove e depois que essas conquistas vêm, ou elas antecedem. Olha o nível de detalhe. Essas conquistas antecedem o aprendizado da locomoção. Antes de se locomover, ele vira, rola e senta. Ale, que ódio que dá da gente, não dá? Fala. E o nível de detalhe, né? Essas conquistas, as conquistas de virar-se, rolar e sentar-se, o correto seria antecedem o aprendizado da locomoção, o que amplia a possibilidade da ação do pneu. Sil, muito detalhe, né? A D. As ações exploratórias permitem que o bebê descubra os limites e a unidade do próprio corpo. Então, quando ele está explorando, né? Explorando o movimento, pegando os brinquedos, elas permitem esses limites e essas potencialidades do corpo. Conquistas importantes no plano da consciência corporal, que acontecem aí. Ações em que procura o bebê, né? Descobrir o efeito de seus gestos sobre os objetos. Então, por que joga o objeto no chão, gente? Porque o meu gesto de jogar o objeto gera um efeito sobre ele. E propicia, então, a coordenação sensório-motora. Agora eu jogo de propósito. Eu jogo o objeto no chão porque eu quero.
né? E o efeito que isso gera é também promotor do desenvolvimento motor, não é? A partir de quando seus atos se tornam instrumentos para atingir fins situados no mundo exterior. Então, eu pego o brinquedo, eu jogo o brinquedo porque eu quero ver ele cair e assim por diante. Qual era o erro daí? Ao observar um bebê, pode-se constatar que é curto o tempo que ele dedica à exploração do próprio corpo ou é longo o tempo que ele dedica à exploração do próprio corpo? Amada, é dia inteirinho, chupa pé, pega as coisas, mexe em mão, não é? Puxa o pezinho para a manta cair. É longo o tempo em que ele dedica a exploração do próprio corpo. E aí, tanto é longo, que ele descreve na sequência uma série de ações, ó. Fica olhando as mãos paradas ou mexendo-as diante dos olhos, pega os pés e diverte-se em mantê-los sob o controle das mãos, né? Descobrindo aquilo que faz o próprio corpo ao mundo exterior, ou seja, ele dedica um grande tempo das suas rotinas a brincar com aquilo que é mais próximo de si, ou seja, com o próprio corpo. E aí, o erro estava em dizer que é curto o tempo que ele dedica à exploração do próprio corpo, né? Os bebês exploram muito o próprio corpo no primeiro ano de vida, né? E basta olhar para um bebê que ele vai estar necessariamente explorando as capacidades do próprio corpo por tempos longos do dia. Sim ou não? Queridos, olha isso, o concurseiro, ele não tem... Oi, amadas, eu tô sem som desde quando? Não, faz pouquinho tempo. Ufa, desde abril. Desde abril. Pronto. Joia. Oi, Lu. Oi, Sil. Nascer, você lendo agora, eu entendi que essas conquistas sucedem. Mas, assim, eu fiquei muito, assim, perdida nesse primeiro, no comecinho da D. As ações exploratórias permitem que o bebê descubra os limites e a unidade do próprio corpo, sabe? Eu fiquei, tipo assim, como se até um ano ele já descobrisse os limites dele, já... E na verdade, nessas ações, delicadinho, né? Ele descobre, por exemplo, que a mão não passa em determinado local, né? Ou que ela não chega em determinada região. Então, as tentativas de pezinho na boca revelam um certo limite, entende? Então, é desses limites que ela tá falando, entendeu? Tá. Ou seja, esse corpo não pode tudo, ele percebe alguns limites, tenta pegar o brinquedo e não consegue. E aí isso revela o quê? Um limite do próprio corpo, que é, por exemplo, o limite da extensão. Entendi. Tá bom. E é descobrindo, né? E essa ideia de descoberta mesmo dos limites. Não significa que ele tenha consciência desses limites, mas ele descobre, ao tentar, por exemplo, pegar um objeto que está distante enquanto ele está deitado, ele consegue perceber os limites da extensão do corpo, por exemplo. Né? Entendi. E aí, talvez essa complexidade se o afastou a D, né? Por não entender, a gente diz, não deve ser ela, não é isso? Por não estar exatamente claro. Foi só esse comecinho que eu fiquei confusa. Tornava, então, a questão mais difícil, porque justo a alternativa, você tem razão. Porque você percebe o que a Silvana fala, gente? Ela diz, olha, justo a alternativa correta, que era a D, gente, ela já tinha uma construção inicial mais complexa. Então, era necessário entender de maneira um pouco mais aprofundada o que ela dizia, para pactuar com ela. E aí, eu acho que isso imprimiu um pouco mais de dificuldade para essa sete, você tem razão, Silvia. Né? Porque justo essa construção um pouco mais complexa, de entender exatamente o que ele estava expressando, podia levar a gente a dizer, talvez não seja D, né? E aí, talvez nos aproximar de uma C, cujo erro estava lá no meio, mas, né, quase no finzinho. São detalhezinhos mesmo. Entendi, obrigada, entendi. É isso, quando a Silvia diz assim, são detalhezinhos, não é? Percebem que é o estilo dessa banca? A gente vem de detalhes da primeira questão até aqui, como característica. Dá para dizer que isso vai vir sempre nas provas? Não, porque essas bancas são tão inconstantes que elas são inconstantes até para ser ruim, né? Para ficar boa amanhã não custa, tá? Então, mas por hora a gente está percebendo, essa última prova mostrou isso, e é importante que vocês conheçam, né? Tudo bem? Para mim, fica quase uma pegadinha e pouco inteligente, assim. Eu também não avalio assim, Silvana. Até eu não gosto de avaliar assim, porque a gente fica parecendo arrogante quando a gente faz isso, não é? Mas eu também acho. Eu não acho que seja uma prova... eu também. Acho que é uma prova muito mais, né, de um detalhe que não é inteligente na minha leitura, não está aferindo domínio, né? Embora eu entenda... Desculpa, é que eu fui muito sincera. Eu acho também. E eu pactuo com essa leitura. Eu não consigo entender que essa é uma prova necessariamente inteligente. Quando você vai para um nível de detalhamento que não é necessariamente conhecimento, né? Que é o que deveria ferir.
Eu concordo, infelizmente, eu não acho que seja uma prova inteligente, né? E do ponto de vista até do domínio que deveria se aferir. Por isso que a gente é tão simpática, por isso que a gente fala muito da Vunesp com paixão, gente. Porque é exatamente o oposto do que se tem aqui, né? Enfim, mas ainda... E principalmente pela importância da BNCC hoje em dia para a gente, né? Todos os municípios, Atibaia acabou de fazer o currículo, né? E todo, né, baseado, né, na BNCC. E como que ele entra com o RCN? É isso, é um acúmulo de equívocos que vai levando a gente a essa sensação que a Sil diz, né? Não, pouca inteligência esse tipo de construção, pouco inteligente o tipo de escolha, pouco inteligente a distribuição dos itens da prova. Então, é um acúmulo de características que vai nos trazendo, então, essa percepção, não é? Lu, faz por merecer, né, Amado? A prefeitura tem currículo agora? Oi? Toda a prefeitura agora tem o seu currículo? Obrigatoriamente. A gente tinha tempo, inclusive, para a elaboração das propostas curriculares à luz da BNCC. Então, ai, Lu, então que coisa maluca. Os currículos seguem atualizados pós-currículo paulista e pós-BNCC, né? E quem não, os municípios que não têm, não seguem mais a RCN, seguem currículo paulista. Por exemplo, no estado de São Paulo, quem não tem, né, quem não elaborou o currículo pós-BNCC, teve a possibilidade de aderir ao currículo paulista. É sim. Então, os currículos todos que estavam orientados pela os RCNs e PCNs foram orientados de serem revogados, em substituição de documentos atualizados. Certo, gente? E essa, tudo bem nessa sétima? Aí, assim, eu dizia o seguinte, ó, tudo bem. Ó, só que a gente não pode nos utilizarmos, por exemplo, dessa construção para dizer o seguinte, a banca tem limites, sim. Mas eu disse que quando vocês bem preparados, vocês sabem lidar com os limites da banca. Então, eu acredito que vocês, em níveis, né, voando baixo, como a gente costuma dizer, que vocês conseguiriam lidar com essa questão. Então, amada, se a banca tem esse nível, você tem que ter esse. Não quer assim, porque eu estava no nível que também não se diferenciaria. Então, assim, a banca aqui, eu aqui. Vocês têm que se colocar nessa posição. E assim, ó, aqui, com esse nível de detalhamento, vocês conseguiam. Então, essa questão também eu demorei um pouquinho mais, né? Mas foi possível chegar. Então, vocês percebem, quando os seus domínios são bastante acentuados, vocês superam os limites da banca. Daí, amada, dizer que você não controla o nível da banca, mas o seu você controla. Se eu estou dizendo que, ó... Então, Luciana, estou convencida disso há algum tempo. Eu fiquei por muito tempo queixando de banca, sabe? Hoje eu queixo de banca e entendo que para superá-las na sua qualidade, eu preciso estar num nível que possa ser superior. Eu falo para vocês em outros termos, eu digo assim, gente, vocês precisam pôr o examinador no bolso, não falo? Vocês precisam... disso que eu estou dizendo. Então, quando vocês visitam um alto nível, um altíssimo nível, vocês conseguem estar para além dos limites da prova e do examinador. Tá? Essa era uma questão clássica que dava para a gente estar acima dos limites da prova do examinador. Mas aí, a senhora tem razão, eu tinha que perceber. Sabe o que eu acho às vezes, queridas? Vocês superestimam o examinador. Vocês acham que o examinador fez algo incrível. E aí vocês estão esperando melhor. Vocês não vão com a ideia de que, olha, esse examinador se equivocou aqui. Vocês vão como se o examinador fosse algo intocável, sabe? O examinador fez algo que é perfeito. Não, amada. Então vá para a prova dizendo, eu vou dominar o que esse cara fez, tá? Vocês superestimam esses examinadores. E aí esse é o problema. Vocês colocam a banca aqui, se colocam aqui. E não pode. Tem que ser o inverso. Quando eu domino a banca, amada, quando eu estou num nível que supera o dela, não é isso? Porque eu dou conta do que ela tem. E a gente sempre faz o contrário, sabia? A gente superestima o examinador, coloca o examinador, que nem é tão bom, hein? Aqui, e se coloca aqui, sabe? A ideia de que o examinador sabe o que fez. E aí você subjuga a sua capacidade do examinador. Sabe o que é preciso? A inversão, amada. Muito estudo, muito preparo, mas a inversão, tá? É isso. Quando eu acerto a questão que o outro cara elaborou, quando eu tô no nível ou mesmo dele, ou no patamar superior. E vocês estão em patamar superior que um cara que copia documento, gente. Tenho certeza disso, viu? É só saber disso. Oitava. Ó, o que veio? Referencial curricular nacional de educação infantil, ano 2022, amadas. Só 3. E os autores dormindo lá no edital. É para acabar com o pique do Goiás todinho, né? 8. Vamos lá. Sem queixar. Segundo RCN, volume 3, nesta faixa etária, se ele suprimiu a faixa etária dela, que ele vai perguntar, porque ele tá dando uma referência. Você diz assim, né? Eu já começo, quando eu estava implicada aqui, lá, fez uma referência sem dizer qual é. Mas não, é porque ele vai perguntar sobre ela, tá? Nesta faixa etária, constata-se uma ampliação do repertório de gestos instrumentais. Aumentam os gestos com a função de alguma coisa. O que é um gesto instrumental? Sabe quando ele aponta?
aponta pedindo uma coisa, por exemplo, quer ir lá fora, ele faz assim para você. O que é esse gesto? Instrumental, é um gesto que tem por função comunicar algo, né? Então, está dizendo que numa etapa específica, constata-se a ampliação do repertório de gesto instrumental. Não é que ele surge, ele já tinha. Então, não é uma fase tão tenra, tudo bem? Ampliou-se os gestos instrumentais, os quais contam com progressiva precisão. Ó, aí eles vão ficando precisos. Então, esses gestos instrumentais agora vão ficando extremamente precisos. Sabe que ela faz assim? Vai ficando um detalhe de gesto, a criança está ficando boa do ponto de vista da comunicação gestual. Ficou preciso. Então, não é tão novinho. Um bebê não é tão preciso na comunicação gestual. Tá ficando. Vocês percebem como vocês têm que fazer dessa leitura? Representativa. Atos que exigem coordenação de vários segmentos motores e o ajuste a objetos específicos, como recortar, colar, encaixar pequenas peças. Olha a destreza. Olha o apurar da coordenação motora fina. Perceberam? E esses atos sofisticam-se. Ao lado disso, permanece uma tendência lúdica da motricidade. Então, ao mesmo tempo que vai ganhando perícia, tanto os atos psicomotores quanto os gestos instrumentais, não é? O lúdico ainda é presente. Então, não é tanto. Ó, eu adoro essa definição. É assim que eu vou lendo, gente. Então, assim, ó, não é tão pititico, porque já tem domínios bem próprios da coordenação motora fina, mas ainda tem o lúdico, então não é tão grande. Tudo bem? A lúdica da motricidade, sendo muito comum que as crianças, durante a realização de uma atividade, desviem a direção do seu gesto. Então, o gesto está tão bom, mas em algum momento diz, perdeu tudo, deixou de fazer. Qual seria essa faixa etária? A, de 0 a 2 anos. B, de 2 a 4 anos. C, de 4 a 6 anos. D, de 3 a 5 anos. Ou E, de 5 a 6 anos. Nível de detalhamento. Vocês vão conseguir, de novo, estratégia de faixa etária. Vocês vão conseguir eliminar aquelas que visivelmente não correspondem, vão ficar entre duas, né? E depois vão jogar na rifa. Depois vão marcar 6 números na loteria. Certo? E aí? Quais vocês eliminam? Quais vocês ficariam? E que alternativa, por fim, escolheriam? E aí? O que vocês escolheram, amadas? Elimino A, joia. Ali foi no seguríssimo, né? Se eliminou A, todo mundo. Só A, gente, ou dá para eliminar um pouco mais? Aos 2 anos, dá para recortar, amada? Encaixar? Colar? Ainda não, né? Então, dá para eliminar A, B, pode ser? Movimentos mais finos, precisam nos gestos. 3 a 5 também, né, Sil? O 3 está muito antecipado, né? Por conta do 3, né? Vamos ver? Isso. Então, no início em 0, início em 2, início em 3, seriam muito precoces. Vocês iriam de C? Ótimo. E daí eu acho que dá para eliminar B. E aí você fica só com C. Porque a B, aos 2 anos, as habilidades, por exemplo, já tá, o recorte, o colar e o encaixe já estariam sofisticados. Vocês iriam dizer? Será que deu, gente? Vamos lá, né? Exatamente. 4 a 6, tá? É o período mais largo, porque eu fiquei confesso a vocês, 4 a 6 e 5 a 6. Mas aí eu disse, o 4 é um período mais largo, mais extenso, e ele é indicativo, né, desse tipo de ação que é mais extensiva e não pontual. Então, eu acabei optando por ser também como vocês. Por que vocês visivelmente eliminaram
Começando em 0, né? Uma sofisticação é impossível. Aos 2 anos também. Porque a gente não está falando só do desenvolvimento dessas capacidades, mas do aprimoramento de capacidades como recortar, colar, encaixar, que nessa faixa etária ainda não se conceberia. Em D também. E em 5 é tardio, porque eles dizem assim, às vezes ela desvia o gesto, às vezes ela desvia a atenção. Aos 4, eu estou aprimorando esses processos, mas ainda assim eu tenho desvios. E eles só se aprimoram aos 6, então é no período, né? Essa sofisticação pode se dar lá no final desse período. Então, eliminamos também a E, e vocês acertam essa questão, tá bom? Trabalhosinha, percebem? Vocês tinham que lançar a mão, então, do conhecimento que a gente tem, muito mais o nosso saber prático nos ajudava nessa questão, não é isso? Do que propriamente o próprio documento que a gente teria de ter de memória, se contando com o que o examinador nos oferece. Queridos, e veio o ECA na seção de conhecimentos específicos, tá? Essa sim é a questão de número 9, tá? Especificamente sobre a família substituta. Eu já trabalhei com vocês em alguns momentos sobre família substituta, né? No ECA. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90, assinale a alternativa correta acerca da família substituta. Então, gente, a criança sempre está alocada no seio de uma família natural, né? A família natural que é formada por pai, mães e ascendentes. Um deles, né? Pai ou mãe, ou um deles e os ascendentes. Aí a gente tem a possibilidade de família extensa ou ampliada, que seriam os parentes próximos, né? Então, tios, avós, enfim, com grau de ascendência e vínculo com a criança. E depois teríamos uma família substituta, que é quando a criança não puder permanecer no seio da família natural, por diferentes motivos, ou da família extensa ou ampliada, será destacada para ela uma família substituta, certo? E aí entrou-se de novo pergunta de lei, vai transcrever e vai fazer mudança de termo, que é um estilo desse examinador. Então, vamos lá. Sobre a família substituta, o que a gente pode falar? A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Então, eu posso, por exemplo, colocar a criança em uma família substituta tendo a guarda dela. Posso entregar a tutela dessa criança para uma família substituta ou por meio de adoção. Até aí, tudo bem. A depender da situação jurídica da criança e do adolescente. B. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, sempre que possível, tá? Respeitando o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. C. Tratando-se de maior de 16 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. D. Na apreciação do pedido, não levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. E a colocação em família substituta admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou entidades governamentais ou não governamentais, com ou sem autorização judicial. E aí? Queridos, vocês conseguem 3 eliminar com facilidade. Eu acredito, porque estão visivelmente equivocadas, tá? Depois disso, 2 delas talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade, tá? Mas 3 eram muito fáceis no que concerne a família substituta. Atentem-se, né, para a idade de quando o consentimento do adolescente tem que ser considerado para adoção, atente-se para o grau de parentesco que é levado em consideração. Qual é a prioridade antes? Antes de ir para uma família substituta adotiva ou temporária, qual é a tentativa? Na família extensa ou ampliada, porque tem grau de parentesco. Então, o grau de parentesco é considerado, sim, quando da alocação de família substituta. Qual é a primeira tentativa da autoridade judicial? Tentar ver se tem algum parente, não é isso? Que possa acolher essa criança no seu seio. Tudo bem? A Lu diz que eliminaria porque não é independente da situação jurídica da criança e do adolescente, não é? Isso. Então, por exemplo, gente, eu tenho uma criança cuja situação jurídica é, os pais estão com ela normalmente, mas precisam viajar. Eu posso entregar a guarda, né? Vou morar fora do país. Independente da situação jurídica, eu posso sempre fazer uso de uma família substituta mediante guarda, tutela e adoção. Independente da situação jurídica de criança, né? Se ela, em que situação ela se encontra, se transicional, se definitiva, exatamente. Então, vamos ver a mágica. Olha só como isso ficou. Olha os problemas. A colocação em família substituta, gente, é por guarda, tutela ou adoção. Então, eu posso colocar uma criança numa outra família com a avó e conceder a ela a guarda. Ou eu posso destituir o poder familiar dos pais e entregar essa criança para uma outra família sob tutela,
responsabilidade não só por cuidar, mas administrar os bens e tudo. E a adoção, que seria, então, o processo de redefinição da família dessa criança, né? E isso, independente da situação jurídica da criança e do adolescente, eu posso aplicar essas 3 situações, tá? B. Sempre que possível, a criança e adolescente será previamente ouvida por equipe interprofissional. Sempre que possível. Então, não são todos os casos. Tem criança que às vezes não é possível ouvir, ou a mesma adolescente. Respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão das implicações da medida. Ou seja, a criança precisa compreender, né? Que medida é essa? E terá sua opinião devidamente considerada e não acatada, tá? Aí, quando que a gente tem que ter o acolhimento? Quando tem que ter o consentimento? Aí o texto diz assim, ó, tratando-se de maior de 16 anos, não. A partir de que idade é preciso o consentimento, gente? Quem se lembra? Lembrando que essas discussões, o enunciado... 12. Oi, que susto! Essas discussões, o enunciado já disse, elas estão presentes no artigo que trata da família substituta no ECA, tá? A partir de que idade o consentimento é condição? A partir da adolescência, tá? Então, ele tem direito a uma família substituta, a alocação da família temporária vai requerer, né, em alguns casos, ouvir, mas tem uma idade, gente, que requer o consentimento, tá? E isso é muito importante, que vocês possam lidar com isso, porque aqui ele fez o quê de novo? Ele fez uma questão etária, né? Ele pegou a idade, trocou para uma idade distinta, né? E perguntou a vocês sobre isso. E aí, a partir da adolescência. Então, maior de 12, né? 12 completos, 12 um dia, ele já... Isso mesmo, tá bem? Pensa assim, ó. Criança será ouvida se possível e opinião considerada. Adolescente requer consentimento. Essa é a lógica, tá? Então, sempre que possível, eles serão ouvidos. E considerada a sua opinião, sempre que possível. Mas no caso do adolescente, tem que haver o quê? O consentimento. E esse consentimento tem que ser colhido em audiência. Sempre essa regra. Então, 12, tudo bem? Acima de 12, consentimento. Ele colocou acima de 16, tá bom? Detalhe do detalhe? Mas nesse caso relevante, né? Na apreciação do pedido, não levar-se em conta o grau de parentesco. Levar-se-á em conta, tudo bem? E a colocação da família substituta, admitirá a transferência de criança. E aí, o que diz o texto legal, gente, com relação à transferência, né? Isso é muito cuidado. É necessário algum cuidado. A colocação em família substituta não admitirá a transferência de criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não, sem autorização judicial. Então, se não houver autorização judicial, não há qualquer possibilidade de falar, isso não é guarda ilegal, é tutela ilegal. Então, não admitirá transferência sem autorização judicial. Essa transferência só será admitida com autorização judicial. Tudo bem? Nível mediano de dificuldade, teria que ter esse tipo de expertise para pegar essas referências, certo? Joia. E aí chega na questão de número 10. Segundo a Lei 13.146 de 2015, que institui a LBI, Lei aqui em Conhecimentos Pedagógicos, a lei podia estar lá em legislação, e aqui, né, outras temáticas. Que institui a Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência, é pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção, importantíssimo, né, gente, esses conceitos. Então, ó, quem é essa aqui, ó, que realiza atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência, e não faz só isso, ó, não é só atividades de cuidado, e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas. Então, atua na educação, tudo bem? Excluídas, só não faz, ó, quando diz excluídas, ele só não faz técnicas e procedimentos com profissionais legalmente instituídas. Então, ele não pode fazer, por exemplo, curativo, essas coisas não, né? Isso seria típico das profissões da enfermagem, procedimentos de saúde, esse não poderia. Mas quem é aquele que acompanha nas suas atividades escolares, prestando também o auxílio para as atividades essenciais cotidianas, diárias, e também outras e todas as atividades escolares compatíveis? Quem é este? A, o acompanhante. B, cuidador. C, o atendente pessoal. D, o enfermeiro. Ou E, o profissional de apoio escolar.
Queridos, atentem-se aqui. Vou falar vários elementos para vocês, tá? Antes de dar a alternativa correta. Quem é o acompanhante? O acompanhante é quem está com a pessoa com deficiência. Então, eu vou com meu marido cadeirante ao cinema. O que eu sou dele? Acompanhante. O acompanhante pode ou não prestar os cuidados pessoais. O acompanhante pode ou não ser um atendente pessoal. Então, se o meu marido requer, por exemplo, cuidados pessoais, eu sou ao mesmo tempo a pessoa que o acompanha e sou ao mesmo tempo a atendente pessoal, que presta os cuidados que ele precisa. Se não, eu sou acompanhante. Então, eu estou acompanhando a pessoa com deficiência, eu sou acompanhante. O acompanhante, tem muitas redes que usam o termo acompanhante para se referir à pessoa que auxilia a criança na escola. Não pode ser essa denominação. Então, não é acompanhante. O acompanhante é quem está junto, quem acompanha, tá? Então, qualquer indivíduo que esteja com a pessoa com deficiência, prestando isso, está tudo na LBI, são os conceitos essenciais da lei. Prestando ou não o serviço de atendente pessoal, é acompanhante. E o cuidador? O cuidador é, então, o indivíduo profissional que presta os serviços de cuidado essencial à pessoa com deficiência. O atendente pessoal é essa pessoa que, ao acompanhar a pessoa com deficiência, também presta esses serviços, né? O enfermeiro particular presta serviços com profissão regularizada no campo, na dimensão da saúde. E o profissional de apoio escolar é aquele que na escola, gente, tanto realiza, olha o enunciado, tanto realiza as atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante, quanto atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessária. Essa é a definição de profissional de apoio escolar. Então, aqueles indivíduos que ficam com as crianças na escola, com vistas a auxiliar no processo de inclusão, né, deveria ser até de um outro formato, mas eles são, com fundamento na LBI, chamados a profissional de apoio escolar. Né? Profissional de apoio escolar é essa a correta denominação na forma da lei. É essa a correta denominação. Tanto é que no meu município, gente, a gente chamava acompanhante. Aí, quando assume uma nova secretária, eu faço essa ponderação e digo, olha, a lei chama de profissional de apoio, acompanhante é um termo equivocado, porque o acompanhante é quem acompanha para prestar assistência de locomoção, alimentação, higiene e todas as atividades escolares. A denominação correta é profissional de apoio escolar. E assim que chama hoje, inclusive numa parceria com uma instituição privada, a denominação correta é profissional de apoio escolar. É a este que a pessoa com deficiência tem direito, certo? Sim ou não? Isso, Rose. Aí você vai dizer assim, ó, nas diferentes localidades, essa é uma boa ponderação. A Rose diz assim, ó, aqui chama professor mediador. Ótimo. Só que, para efeito, eu sempre falo assim, não deixem que as nossas experiências cotidianas influenciem na nossa resposta. A gente perguntou segundo a LBI. E aí a LBI não tem esse nome de professor mediador. Ela define os conceitos de acompanhante, de cuidador, pessoal. Ela define o conceito de profissional de apoio. Então, talvez na sua rede, o que vocês denominam de professor mediador, para efeito de LBI, configura o profissional de apoio escolar, tudo bem? Então, sempre a gente precisa lidar com a ideia que, ainda que nas nossas localidades, as denominações, as expressões possam ganhar contornos próprios, para efeito de LBI, aquele que realiza atividades de alimentação, Bel, a lei não especifica, mas ao chamar profissional de apoio escolar, ela confere, então, que precisa ser um profissional e confere também a ideia de que precisa ter domínios escolares, porque ele precisa auxiliar em todas as atividades escolares que se fizer necessária. Logo, domínios, inclusive, da didática são necessários, porque as atividades escolares, elas são didáticas, elas são, né, pedagógicas. E, sendo assim, embora não haja uma regulamentação que detalhe exatamente qual é a formação que precisa ter esse chamado profissional de apoio escolar, por atribuições, por aquilo que ele precisa fazer, a gente entende pelo menos desejável que ele tenha formação pedagógica, certo? Aí, ó, pintando a arte, né? É a pessoa que realiza. Todas as outras estão na LBI. O acompanhante, então, eu dizia para vocês, é a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, né? Que tá com ela. Então, meu filho é autista, eu saio com ele, eu estou acompanhando ele, tá? Prestando ou não, posso estar na posição de cuidador ou não, posso exercer ou não atividades de atendente pessoal, que seria auxiliar na alimentação, na higiene, na locomoção, né? Enfermeiro particular seria profissão regulamentada, então com ação específica prevista lá na carreira da enfermagem. E na escola, o profissional que realiza atividade de alimentação, ou seja, que congrega, né? O profissional de apoio escolar, ele está para um conjunto amplo de ações. Ele vai auxiliar tanto nas atividades de vida prática, alimentação, higiene e locomoção, quanto nas demais, ou ele chama de todas as atividades que se fizer necessária na escola, inclusive, e por todas entendam as didático-pedagógicas. Daí
como disse a Bel, o entendimento de que a formação seria recomendável, interessante, né? Alternativa A, se tinha correta nessa questão de número 10. Queridos, foram 10 questões. E aí a pergunta é sempre de que alguém anotou a placa, né? Do caminhão que atropelou a Paixão? Sim, né? Não, mas é possível, vocês percebem? Por isso que esse é um exercício, né? Tudo que é nosso rumo vier, alguém tem que fazer uma prova desse diacho dessa banca para a gente conseguir ter mais evidência sobre estilo, construção e para, como eu disse para vocês colocarem um patamar à frente dos examinadores na tentativa de conseguir perceber aquilo que eles trazem, que eles imprimem e lidar bem com isso numa estratégia de sucesso, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Sim, então a gente finaliza esse exercício bastante importante, que foi de resolução da prova da banca Nosso Rumo, do município de Indaiatuba, do ano de 2022, tá bem? Encerro aqui, então.